Bem, pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar agora falando sobre as complicações da diabetes, né? E especificamente caindo aí na complicação crônica para falar sobre as lesões, né? Que são muito comuns nos pés dos pacientes que têm diabetes e que até deixam mesmo uma patologia conhecida como pé diabético, tá? Vale a pena só reforçar que os créditos desse conteúdo da aula são do professor Dr. Evandro. Ele é um médico, colega de profissão, também enfermeiro estomaterapeuta, né? E que é o proprietário da empresa Dr. Feridas. Ele trabalha tem muita experiência, trabalha bastante com pé diabético. E ele gentilmente me forneceu os slides dessa aula porque estão bem atualizados, né? E aí eu consegui pegar o conteúdo para passar para vocês, mas o crédito do conteúdo dos slides é dele, tá bom? Para começar, assim, para a gente entender, a definição pré-diabético, né, que é muito comum e muito corriqueira na nossa área, ela, na verdade, traz um conceito de algo muito mais complexo do que só uma ferida, né? Então, por definição, é normalmente um estado de infecção, ulceração ou destruição de tecidos profundos associados a alterações neurológicas e a vários graus de doença vascular periférica dos membros inferiores. Se a gente tivesse que categorizar, então, o pé diabético, a gente poderia chamá-lo, né, de uma síndrome, né? Porque não é uma ferida por si só, uma lesão com uma etiologia única e seja fácil de diagnosticar, né? Ela se caracteriza por uma variedade de anormalidades resultantes de uma combinação, tanto da parte de patologia dos nervos, né? Quanto da parte de patologia do sistema vascular em pacientes que obrigatoriamente têm o diabetes como doença de base, né? Então, pelo último consenso aí dos grupos de trabalho internacionais sobre diabetes, eles até chamam os pacientes, né, que têm feridas nos pés decorrentes da diabetes de pacientes que possuem a síndrome do pé diabético, né? Porque na verdade não é apenas uma ferida, é todo um complexo que faz parte, né, dessa cadeia aí que causadora dessa lesão. Por isso que era de tão difícil controle. E por que é tão importante falar desse assunto como uma das consequências assim maiores, né, do diabetes para um paciente que é portador dessa doença? Porque era uma lesão que evolui, né, de uma maneira muito silenciosa, por uma série de características que esse paciente possui, e que aqui nesse quadro pode ser resumida num grau de evolução, né, para categorizar, inclusive, o grau que ela se encontra. Então, aqui a gente vê, né, o grau 1, um pé que, a partir do momento que o paciente tem a doença e tem uma série de riscos, né, mas ele não tem ferida, então é um pé que entra no estágio de avaliação do grau 0, tá? Agora, quando ele começa a ter, nem que seja uma bolha, uma área de calcificação, uma área de hiperemia, uma úlcera que seja superficial, ele já pode ser encaixado aqui como uma lesão de grau 1. Tá? Em relação à profundidade, quando começa a ter realmente uma perda total aqui de massa, né? E perda total, aparecimento total do leito da lesão, a gente pode categorizar então como um pé diabético de grau 2, porque ela já é uma úlcera mais profunda. Nos estágios mais tardios, realmente fica bem mais complicado o tratamento, a categoria 3 vai falar para a gente sobre abscessos e osteomelites, né, ou seja, aquela ferida que realmente já funcionou como uma forma de acesso para ossos, né, para estruturas muito mais profundas. Quando a gente tem o acometimento mesmo de todas as extremidades, né, um pé que é todo cianótico, já com dedinhos às vezes até mumificados, a gente tem uma gangrena, principalmente fornecendo aqui, ó, informação de que toda essa parte aqui
do início do pé já está comprometida, né, a gente tem um estágio 4, e o último estágio, que é o estágio mais grave, que é o que realmente não tem nenhum tipo de tratamento para reverter, e a única solução é a amputação, é já considerado o grau 5, quando a gente tem um estágio de gangrena total do pé, tá? Por que falar disso é tão importante? Porque no mundo, né, pelo menos a cada 20 segundos tem alguém que sofre uma amputação, assim, alguém que sofreu essa amputação porque tem diabetes, porque ela é decorrente de uma úlcera causada no pé, né? Então, 85% dessas amputações que acontecem no mundo são precedidas de úlceras nos pés e são de pacientes portadores da doença, né, do diabetes mellitus. Então, é uma doença, né, é um problema, uma complicação que é extremamente grave, que mexe e afeta muito a qualidade de vida do paciente. Os fatores de risco, né, para você trabalhar em cima de um paciente, a avaliação direitinho, giram em torno de tudo aquilo que o diabetes acrescenta na vida de uma pessoa. Então, fator de risco associado, né, a pé diabético é a polineuropatia diabética periférica, né, a gente conhece como PND, que é realmente entender que existem vários nervos que estão acometidos pelo diabetes, e isso vai ter um impacto periférico em todo tipo de condução de estímulos, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Pacientes que tenham doença arterial periférica, então por conta do próprio diabetes, a gente já viu, né, que o diabetes ele causa um enrijecimento, uma perda da flexibilidade, da capacidade do vaso de se ajustar aos volumes. Então essa doença arterial periférica ela acontece porque esse vaso mais rígido acumula mais, né, o depósito de gordura acontece de uma maneira maior, formam placas, né, que fecham, né, obstruem até, deixam realmente a passagem do sangue nas artérias periféricas muito mais difícil. Então, isso a gente está falando de periferia, mas acontece também lá no coração, né, como nós vimos, na macrocirculação. E então, é muito comum o paciente que tem a neuropatia diabética também apresentar doença arterial. Qualquer tipo de história prévia de úlcera no pé ou de amputação também é um fator de risco para pé diabético. Então, o paciente que vem com história de já ter tido uma feridinha que demorou para curar, que já precisou tirar um pedacinho do dedo porque teve uma necrose que não melhorou, mas que o restante deu para recuperar, tudo isso também entra como fator de risco. A duração do diabetes, então, normalmente esse tipo de ferida não aparece em pacientes que são diagnosticados há pouco tempo no diabetes. Sempre a gente vai ver histórias de tratamento do diabetes há muito tempo, né? Há muitos anos. E associado a isso, um mau controle glicêmico, né? Sempre com exames aí da hemoglobina glicosilada apontando índices maiores do que 7% de resultado, o que nos mostra, né, que esses picos hiperglicêmicos, eles fazem mais mal do que a estabilidade da glicemia dentro de algum patamar. Então, hoje já se comprova que fazer esses picos de hiperglicemia e hipoglicemia é pior, porque você aparentemente está controlando, só que você faz picos que chegam a fazer a hemoglobina ficar glicada, né? Ou seja, a hemoglobina que não tem que carregar glicose, encontra glicose dentro dela, por conta de tanta glicose que tem lá livre dentro da corrente sanguínea. E isso mostra, né, um mau controle da glicemia, porque ela não está estável, ela faz uns picos que são extremamente prejudiciais. E a nefropatia diabética, então, paciente que já tiver em tratamento dialítico, né, por conta do diabetes ter afetado aí a circulação, a microcirculação renal, e a retinopatia diabética por ter afetado, né, a microcirculação da retina, também são fatores predisponentes para a síndrome do pé diabético. Uma das coisas mais importantes de se destacar é que essa ferida ela acontece por conta da neuropatia sensitiva diabética. O que é isso? Né? É uma doença, né, nos nervos que fazem a condução dos estímulos de sensibilidade, e elas param de fazer isso por conta
da doença, né, do diabetes. Mas os mecanismos ainda são pouco conhecidos, existem alguns questionamentos. Se isso acontece por uma isquemia que acometeu o vaso sanguíneo que supria o nervo, ou se acontece por conta da própria doença, a mielina, a barrinha de mielina dessa célula que faz a condução neural do estímulo, acaba evoluindo, ela deixa de existir e aí ela não faz essa condução mais. Então, existem várias linhas aí que discutem quais são os mecanismos que levam a essa neuropatia. Mas o fato é que a manifestação clínica disso nos mostra que o paciente começa a ter uma sensação de dormência ou queimação nos membros inferiores. Então, ele começa a sentir que existe uma doença nessas inervações a partir do momento que ele sente que elas existem. Então, assim, ou o paciente começa a sentir um certo formigamento, então ele começa a ter essa referência de parestesia, de dormência, de queimação, ou uma hiperestesia, então aquele paciente que sente até o desconforto do próprio lençol, do próprio cobertor, né? Então, alguma coisa que estiver em cima da pele dele funciona como se fosse algo que está hiperestimulando. Então, tudo isso mostra que existe um problema nessa condução. E uma das coisas que mais chamam a atenção é a redução ou a perda da sensibilidade, seja tátil, térmica ou dolorosa. Então, ao tato, ao calor e ao frio e à dor. E é isso que faz com que esse paciente machuque o pé, né? Quando a gente pensa nessa neuropatia, a gente pode classificar ela em uma neuropatia motora e autonômica. A gente vai falar da motora porque ela é aquela que é extremamente visível por conta da biomecânica do pé. Então, aqui mostra que existe uma alteração das fibras grossas, a gente perde aquela noção, aquela propriocepção que começa a acometer a musculatura do pé. Então, existe uma grande diferença entre os músculos flexores e os extensores, o pé começa a ficar. Voltei, desculpem. Então, na neuropatia, que é motora, por que ela se chama motora? Porque a gente vai ver que existe alterações na biomecânica do pé, ou seja, no própria apresentação anatômica dele, tá? Então, aqui a gente vai perceber que essa doença dos nervos está afetando as fibras grossas, e esse afetamento faz com que ocorra uma atrofia da musculatura do pé. Então, essa musculatura, tanto dos músculos flexores como extensores, começa a entrar em desequilíbrio, gerando essas alterações biomecânicas.
e que fazem com que a gente perceba coisas assim, ó, dedos em garra, em martelo, dedinhos sobrepostos, né, com encurtamento, com as proeminências das cabeças, tanto dos metatarsos e do hálux, né, valgo, que a gente chama comumente de joanete, que é isso aqui, né? Então a cabeça do metatarso está exposta para um lado e o hálux direcionado para outro, formando o que a gente chama de joanete. Então é uma alteração biomecânica, né, relacionada a um afetamento dos nervos, da parte motora dos nervos. Quando a gente pensa, né, em neuropatia motora, uma das primeiras, os primeiros sinais, uma das primeiras coisas que aparecem são as calosidades, né? E quando essa calosidade tem um eritema logo abaixo, é porque existe já um processo de hemorragia sobre essa calosidade, tá? E aqui, só para mostrar para vocês, então, é um diagrama dos maiores pontos de risco para esse tipo de ferida. Então, a gente tem aqui, ó, né, desses dedinhos em garra, a ponta dos dedos que não foram preparadas para sofrer pressão, né, e que vão ficar agora sendo pontos de apoio, e essa parte de cima dos ossos que vão ficar diretamente apertadas em qualquer tipo de sapato, né. Aqui alguns pontos da região plantar, os dedinhos então aqui sobrepostos, e essa situação aqui que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, que também altera muito a mecânica do pé, que é o desabamento do arco do pé, né, que a gente chama de pé de Charcot. Aqui também uma outra ilustração, só para que vocês possam ver, a biomecânica normal do pé é essa, né, e aqui as diversas alterações que a gente pode encontrar por conta dessa neuropatia motora. Tudo isso leva ao início de todo o problema da ferida, causando o que a gente chama de mal perfurante plantar, que é essa ferida muito conhecida em pés diabéticos, né, que normalmente acontece nos pontos de apoio e que combinam a perda da sensibilidade do local, o aumento da pressão plantar, né, sempre posicionando todo o peso do corpo num lugar só, então não tem mais aquele equilíbrio, né, da distribuição de peso, acaba ficando num ponto que nem estava preparada anatomicamente para isso, e por um trauma repetitivo. Então essa fricção, esse excesso de peso, se ajudar, né, que alguma dobra da meia, algum tipo de problema com a palmilha, algum corpo estranho esteja dentro desse calçado, isso é o suficiente para que esse trauma realmente faça com que essa tríade se feche e cause o mal perfurante plantar. Isso que se vê aqui em volta, né, é como se fosse uma carapaça de queratose, uma queratina que o organismo sabiamente começa a depositar, porque fala, nossa, tá tendo muita pressão no lugar que não tá pronto para isso, preciso dar mais força para esse tecido. E ela começa a juntar um montão de queratina aqui, e que é fundamental que seja removido para que a gente consiga curar essa ferida, senão não tem como, tá? E a neuropatia autonômica, que aí sim a gente está falando do acometimento não só físico, mas também da função, do funcionamento das fibras autonômicas, ou seja, da comunicação direta desses nervos com o sistema nervoso central. Então, aí pensando nos nervos simpáticos, tá? E, nesse caso, essas alterações fazem abertura de shunts arteriovenosos na superfície plantar, ou seja, existe toda uma alteração da passagem do fluxo sanguíneo, né, que supre essa pele da planta dos pés. Então, isso causa uma vasodilatação dorsal dos pés, então, normalmente são aqueles pés que a gente consegue visualizar bastante as veias, né, como se realmente tivesse o encontro ali de veias e artérias, que em vez de seguir todo um processo natural de comunicação, eles têm aí uma passagem direta, né, diferenciada desse fluxo, causando isso. Forma muito edema, então são aqueles pezinhos que realmente tem aquele formato de pãozinho, né, brilhoso e com edema muito evidente. A anidrose é uma característica muito forte, que esses pés eles são extremamente ressecados, eles não têm suor, por mais que a pessoa coloque meia, coloque algodão para aquecer, saquinhos plásticos, você não consegue, não existem glândulas sudoríparas, não existe nada que faça esse tipo de regulação aqui.
a xerose, que é a falta da hidratação natural, então as próprias glândulas, como que fala? As glândulas sebáceas não existem aqui, tá? Elas deixam de existir justamente porque elas são as primeiras a serem comprometidas. E aí isso faz com que essa pele fique extremamente ressecada e até rache, né? Então, aqui pode ser que alguém fale, Pro, mas eu tenho calcanhar com rachaduras, eu tenho uma neuropatia autonômica? Não. Tá? Então, se você tiver histórico de diabetes há muito tempo, se você tiver uma série de outras complicações e que isso possa afetar os seus nervos simpáticos, aí sim. Mas se não, pode ser só uma em decorrência mesmo de falta de hidratação local, tá? É extremamente importante que a gente pense na hidratação desses pés, porque eles não têm mais nenhum tipo de fonte interna mesmo, né, de equilíbrio dessa elasticidade da pele. Aqui para mostrar, né, o que essa complicação das neuropatias causa no pé em relação à estrutura óssea, né? É o que a gente considera e conhece como pé de Charcot. E o pé de Charcot ele pode ter uma fase que é aguda, que é aquela fase onde realmente acabou de acontecer o desabamento da estrutura óssea do pé, desse arco ósseo, né? E esse paciente ele precisa, inclusive, de imobilização, robofoot ou então um gesso, tá? E aqui mostrando um pé de Charcot em fase mais crônica, onde já se estabeleceu um outro ponto de apoio que não existia, então a pessoa começou a usar essa parte aqui, ó, do pé como ponto de apoio, e isso levou a uma lesão, porque é uma área que não está preparada para ser apoio, né? Então aqui acontece uma deformidade osteoarticular crônica, que vai acometendo aos poucos essa função aqui, essa sobreposição natural, né, que a gente tem, e que faz esse arco do pé, né, acontecer, e aí a gente tem literalmente uma fratura, tá, dessa estrutura osteoarticular, e o desabamento do pé formando essa característica baulada aqui desse pé, tá? Isso faz com que realmente aconteça toda uma alteração do fluxo no local e o desabamento desses ossos aqui, tá? A doença arterial periférica, ela é uma das complicações mais comuns aí do paciente com diabetes, e em 50% deles, né, acontece, e realmente relaciona-se ao estreitamento da luz das artérias, né, principalmente das extremidades inferiores, por conta do acúmulo dessas placas, né, de ateroma, que fecham a luz do vaso. É extremamente importante saber que a conduta para tratamento da doença arterial periférica, mesmo quando associada ao diabetes, ela é totalmente diferente, né, do que só um pé diabético estabelecido sem a doença arterial periférica, e a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial, né? Uma das características é normalmente um processo muito forte de dor, então toda vez que a gente tem a doença arterial periférica, por mais que exista uma neuropatia associada, esse paciente vai sentir dor na panturrilha, vai sentir dor atrás do joelho, né? Uma dor que remete a uma falta de irrigação e suprimento sanguíneo local. E a característica forte de pacientes com doença arterial periférica é a mumificação dos dedinhos, né? A gente percebe que a necrose começa nas extremidades, esses dedos começam a ficar realmente mumificados, né? Com uma coloração mais diferente, mais escura do pé todo e a ausência ou pulsos extremamente fraquinhos, tá? Os pulsos pediosos. É um paciente que ele claudica, né? Então, um paciente que manca, tem uma dificuldade na deambulação, principalmente justificada pela dor, e em fases mais avançadas, é possível que a doença arterial periférica cause algumas características nesses pés, tá? Que são alterações tróficas, ou seja, você vê uma pele que, de tanto não sofrer por falta de suprimento sanguíneo, ela é uma pele extremamente fina, friável, pouco resistente a traumatismos, infecções. É uma pele que não tem pelos, então é comum você perguntar para o paciente se ele tinha bastante pelo na perna,
E ele fala, nossa, eu tinha bastante pelo, mas caiu tudo, né? Caiu porque deixou de suprir, nutrir os pelos, e eles foram caindo e não nasceram mais. As unhas com crescimento anormal e espessadas, eu vou mostrar para vocês a foto, e úlceras com tecido, né, tecido, ou uma necrose tecidual aparente, principalmente nas extremidades dos dedos. Então, para fazer uma avaliação do paciente em relação a isso, né, ao pé diabético, é extremamente importante que o enfermeiro faça um levantamento da história clínica para saber diferenciar. É uma lesão associada ao diabetes? É uma síndrome do pé diabético ou não? É um paciente que tem o diabetes, mas que fez um trauma no pé, né, machucou o pé de alguma outra maneira. Então, extremamente importante, porque tem muita gente que faz essa comparação de forma errada. Então, só porque o paciente tem diabetes e apareceu com uma ferida no pé, ele já associa isso. Mas o importante é primeiro entender como que ele fez, né? Qual que é essa história e como que foi essa lesão? O que você encontra nesse exame clínico? Então, o exame clínico dos pés precisa primeiro levantar a história clínica e depois fazer realmente a remoção dos calçados e das meias, a observação desse pé, tanto na posição deitada ou do paciente com os pés pêndulos, né, em posição sentada, avaliar as condições de higiene, o corte das unhas, as condições dermatológicas, então como que existe alguma xerodermia, que é realmente essa questão da falta de hidratação, ressecamento, né, achaduras, como que estão as unhas, né, tem uma onicogrifose, que é isso aqui, ó, né, essa unha espessada, essa unha parece que está crescendo em largura, né? Ou uma unha encravada, a onicocriptose, porque isso também vai ser importante para evitar a infecção, né? Esse paciente não pode ter nenhum tipo de infecção local. As micoses que podem ser interdigitais ou até mesmo no leito da unha e são também porta de entrada. A hiperqueratose, que aí assim é importantíssimo avaliar onde que esse paciente tem calos, né? São pontos de apoio que normalmente estão realmente relacionados ao calçado ou são pontos de apoio relacionados onde ele faz pressão quando caminha, né? Porque isso precisa ser corrigido através de palmilhas, tem uma série de recursos para evitar, né, que isso se torne uma futura ferida. A ausência de pelos, né, então observar se esse pé e questionar né, se esses pelos existiam antes ou não, e o formato, as deformidades, dedos em formato de martelo, de garras, o hálux valgo, que são as joaninhas, o hálux valgo, né, as preeminências de cabeça de metatarso e a presença de amputações prévias, tá? Além disso, uma coisa que é super importante é você fazer a avaliação daquele calçado. Então, quando o paciente chegar para consulta, realmente pedir para ele mostrar como que é o calçado, como são as meias, algumas costuras de meias são causadoras de ferida. Os calçados podem ser bons indicativos para você buscar alterações da palmilha, para ver pontos de pressão, presença de secreção. Então, às vezes no pé não tem nada aparente, mas se você olhar a palmilha do calçado, você pode encontrar alguma coisa que te dê indícios, né, de que há alguma lesão naquele pé, e distorções no corpo do calçado que podem dizer muito a respeito de como esse paciente caminha. Na avaliação vascular, é extremamente importante fazer o diferencial diagnóstico da doença arterial, então a avaliação da cor e temperatura da pele, do tempo de enchimento venoso, palpar os pulsos dos pés é extremamente fundamental e calcular o índice tornozelo e braço, que a gente falou na aula de úlceras arteriais, justamente para descartar ou para diagnosticar
a presença da doença arterial isquêmica, tá? Na avaliação vascular ainda, é extremamente importante fazer essa inspeção com o paciente em decúbito dorsal, com o membro inferior elevado, pelo menos segurar aí por um minutinho o membro elevado e perceber se existe uma discreta palidez. Se acontecer a discreta palidez, a prova está negativa. Agora, se o pé ficar extremamente pálido ou ficar uma palidez cianótica, mostrando aí que realmente há um problema de circulação muito evidente, essa prova está positiva. E aí é importante sempre comparar os dois membros. Fazer a inspeção com os membros pendentes vai mostrar o tempo de enchimento das veias do pé. E normalmente em 12 segundos, isso traz um padrão de normalidade. Agora, se o paciente tem algum tipo de sintoma ou sinal de insuficiência venosa, que aí está relacionado, né, ao retorno venoso, a gente não indica fazer esse teste. Tá? A avaliação dos pulsos é extremamente fundamental, tanto os pediosos quanto tibiais posteriores precisam ser pautados para diagnosticar se estão presentes, diminuídos ou ausentes. E a perda da sensibilidade para um paciente que tem diabetes é um dos testes padrão ouro, né, que precisa ser realizado para poder tanto fazer a avaliação efetiva, quanto para poder entender qual é a evolução do grau da doença. O que a gente usa muito são esses três, são os mais conhecidos, que é através do monofilamento, né, de 10 gramas, a gente vai ver que tem várias gramaturas, mas para fazer esse teste em particular, a gente vai usar o de 10 gramas, para avaliar a sensibilidade protetora plantar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou deixar um vídeo lá na aula para mostrar como que a gente faz a aplicação. O diapasão, que é um instrumento de metal, que a gente vai aplicar para avaliar a sensibilidade vibratória, e o martelo para avaliar os reflexos tendinite. Voltando, desculpem, fui interrompida novamente. Ai, ai. Então, vamos falar aqui sobre esses testes. Esse é o teste do monofilamento de Semmelweis-Stein, tá? Como a gente faz? A gente elege 9 pontos no pé, então 3 obrigatoriamente nos dedos, né? Então, pensando em um dedo das extremidades e um do meio. 3 pontos aqui nessa parte superior do pé, 2 pontinhos no meio do pé, um no meio do calcanhar e um na frente, no dorso do pé aqui, mais ou menos no meio dos dedos, tá?
Esse é o monofilamento que a gente vai usar, ele não é agulhado, ele é só uma fita que tem uma certa resistência, a gente vai apertar nesses pontos que a gente elegeu, até ele fazer essa dobradurazinha aqui. E isso a gente vai conversando com o paciente para ver se ele tem a sensibilidade desse toque. Então a gente vai aleatoriamente colocando nos pontos e vai perguntando, tá sentindo? Né? Tá sentindo? E ele vai referir, tá sentindo nada, então tá sentindo alguma coisa tocando nele. E aí a gente vai avaliar se esse reflexo, né, se esse impulso, esse estímulo está chegando até o sistema nervoso central. Quando o paciente refere que não está sentindo um ponto, é importante fazer em vários outros. Então, digamos que ele não está sentindo aqui, aí você vai e volta para os pontos que ele estava sentindo, aí de repente volta para cá e pergunta de novo. E agora, está sentindo? Tira o filamento e fala, tá sentindo alguma coisa? Ele vai falar, não. Então, assim, para mostrar que ele consegue perceber a diferença entre estar sentindo e não estar sentindo. Esse aqui é o diapasão, né? Um instrumento de metal grande, assim, né? Que ele vibra, então a gente coloca no pé do paciente, dá um toque nele, ele faz uma vibração que a gente consegue sentir e coloca em vários pontos do pé, perguntando se o paciente está sentindo essa percepção vibratória, né? Se ele está tendo essa percepção vibratória. E o martelo, que serve para ver os reflexos tendinosos, né? Que quando você faz pequenos golpes em locais específicos, pegando feixes de tendões que fazem E aqui são outros testes que não são muito comuns, mas que também servem para diagnóstico clínico, tá? Do teste de sensibilidade. O uso, né, de tubos de ensaio com água morna ou fria. Então você usa um com água morna, outro com água fria, e vai encostando no dorso do pé e nas laterais para ver se o paciente consegue identificar qual que é o com água quente, qual que tem água fria. O teste de sensibilidade dolorosa, que eu nunca fiz, mas tem literatura aqui, né? Que aí realmente você usa alguma coisa pontiaguda para fazer esse estímulo de dor e ver se o paciente sente. E a estimulação tátil, que é através de um algodão, né? Então você passa um algodão, faz um caminho na perna do paciente com esse algodão e ele tem que falar para você, né? Repetir qual foi o caminho. Se você fez da perna para o pé, do dedão para os outros dedos, né? Então ele vai rastrear essa sensibilidade de acordo com o caminho que você fez o estímulo. E aí, só para fechar, existem várias classificações do pé diabético, de acordo com o que você pode apresentar de lesão. Aquela inicial que a gente começou a aula é a classificação de Wagner, é uma das mais conhecidas, que classifica o pé de 0 a 5, de acordo com a profundidade e o comprometimento que ele tem com a ferida. Então, desde um pé que tem um paciente com alto risco para lesão, mas ele não tem lesão, e até um pé que apresenta uma gangrena em toda a sua extensão. O que é mais recomendado atualmente pela Sociedade Brasileira de Diabetes é a classificação da Universidade do Texas. Isso porque ele é mais detalhado e ele funciona como um preditivo para o risco de amputação e te dá uma noção de quanto tempo vai demorar para essa ferida fechar. Isso porque ele avalia 4 graus, então vai do grau 0 ao grau 3, e ainda classifica a lesão em 4 estágios. E você faz uma classificação cruzada e consegue, então, ter duas avaliações específicas desse pé de abelha. E existe uma classificação que eu gosto bastante, que também pode ser ponderada em grau, mas que é uma forma de você não esquecer de avaliar nada dentro de um pé diabético. Então, assim, ela se chama PEDS, justamente porque é um acróstico. Então, ó, PEDS é o P de perfusão, o E de extensão, o D de déficit de profundidade, né, o I de infecção e o S de sensibilidade. E aí são esses 5 itens que você avalia, dando pontuação de 1 a 4, para colocar em que grau esse pé se encontra, tá? Então é bastante
como fala, intuitivo para você fazer a avaliação e realmente lembrar de tudo aquilo que é prioridade para avaliar. As recomendações em relação a sapatos são muito importantes numa avaliação de enfermagem para um paciente que tem essa complicação do diabetes. Então, o paciente, ele mesmo tendo grau zero, se ele tem risco e já tem algum tipo de complicação, seja em macrocirculação ou microcirculação, ele precisa entender que ele tem que ter cuidados com o sapato. Existem recomendações fortes, né, de alguns produtores, de fabricantes de sapato, que precisam sinalizar se aquele sapato ele é adequado ou não para o paciente diabético. Ele não pode ser muito apertado, nem muito folgado, tem que ter uma forma tranquila, né, que se acomode bem, acolchoando os pés. Tem que ter uma caixa de dedos ampla, que é essa parte aqui da frente do pé, então nada de sapato de bico fino. E normalmente tem que ter que evitar muita costura e ter sim um fecho com velcro, tá? A ventilação é uma coisa importante para não ter umidade, não ter menos risco de micoses e de qualquer tipo de fungo, um solado que evite qualquer tipo de escorregão, essas coisas, né? E antiderrapante também são extremamente importantes. Outro item que é extremamente importante quando você já tem algum tipo de deformidade são as órteses. As órteses para aliviar a pressão, normalmente agora são feitas de silicone, laváveis e são bem bacanas, são bem confortáveis. Elas são aplicadas diretamente sobre a pele para liberar e proteger as lesões de pressão, fazendo até um realinhamento ósseo. Então aqui a gente consegue, por exemplo, posicionar os dedos da forma correta, né? Ó, fazendo com que esse dedo volte para a posição anatômica e conforme a pessoa pisar, ele protege, né, essas áreas que estão em contato direto, evitando assim que a pressão seja um dos fatores que mais favoreça o aparecimento da ferida. Aqui, como já falei um pouquinho do tratamento do pé de Charcot na fase aguda, você tem a recomendação de combinar um tratamento médico mais a retirada da carga total daquele pé, justamente para que ele não seja compreendido como um ponto novo de apoio, e fazer a imobilização do membro afetado com uma órtese. Pode ser o RoboFoot, né, ou um gesso de contato local para ver se consegue restaurar de alguma maneira aquela estrutura óssea que desabou. Mostrando, né, o RoboFoot, então. E o cuidado com a pele ao redor da lesão, quando você tem, né, essa questão da presença da borda hiperqueratótica, você precisa fazer um desligamento. Esse desligamento ele não é feito por recomendação de substâncias ácidas ou calicidas para remover esse calo, né? Porque embora ele pareça um calo, ele está recobrindo um leito de lesão. Então, a forma mais indicada para remover essa borda é mesmo o desligamento mecânico, tá? Bisturizinho, deixa umedece com uma gazezinha lá com soro, e aí vai removendo aos poucos até a gente ter esse resultado aqui, ó, de bordas totalmente liberadas. Isso associado ao alívio do ponto de pressão mais as órteses e um bom sapato, a gente vai conseguir fechar essa ferida, tá? Quando existe uma suspeita de osteomielite, é importantíssimo fazer uma imagem radiológica para investigar, né, o que está acontecendo, e a ressonância é um dos exames de imagem padrão ouro para esse tipo de diagnóstico. E aqui, para finalizar, eu deixei como que se faz, então, o tratamento da ferida em si, que não, na verdade não foge de nada em relação ao cuidado de uma ferida comum, né? O que precisa mesmo é fazer a limpeza regular dessa lesão, com um curativo oclusivo simples, mas manter esse ponto de apoio controlado com o calçado certo, remover essa calosidade, proteger o leito, né, de qualquer tipo de trauma novo, né, isso com o uso de uma palmilha, durante a marcha com um bom sapato, acompanhar rigorosamente essa clínica da lesão para ver se ela não evolui, né, para ver se nenhum sinal de piora de infecção, e tratar qualquer tipo de infecção que esse paciente. É isso. Muito obrigada.